Boa tarde, muito bem-vindas. A gente está no 9º dia do Desafio 10D, Produtividade Sem Exaustão. Termina amanhã, são 10 dias, e hoje eu vou falar de um tema que quando você pesquisa no Google ou quando você vai pesquisar algum vídeo no YouTube para poder pegar algum assunto sobre isso, é um tema muito pesquisado. Tem palestras, tem treinamento sobre isso, tem livro, que é a gestão do tempo. Será que é possível gerir o tempo? Esse tema da gestão do tempo é extremamente falado, ainda mais agora na questão da saúde mental, né? A percepção que a gente tem do tempo, como a gente trabalha em relação ao nosso tempo. Isso é uma coisa, gente, que agora eu vou pedir, igual eu pedi ontem quando eu falei da ansiedade. Coloca de lado um pouco as coisas que você já sabe, ou acha que sabe, ou acredita, para poder olhar de uma forma um pouquinho diferente sobre essa questão de gestão do tempo. Quando a gente fala a palavra gestão do tempo, a sensação que dá é, gestão, o que é gestão? Eu posso gerir aquilo. Gestão do tempo, eu posso gerir o tempo. Eu não posso gerir o tempo. Não tem como eu vou gerir as tarefas, não o tempo. Nossa, é tão sutil isso, mas é extremamente importante entender, porque você não tem nenhum poder sobre o tempo. Essa é a realidade. Você tem zero poder sobre o tempo. O que você tem poder é sobre as coisas que você faz, deixa de fazer, as coisas que você escolhe. E entender isso já começa a te colocar numa posição onde você passa a assumir. Tá bom, beleza. Então, já que eu não posso gerir o tempo, eu vou gerir as minhas tarefas. Se a minha percepção é que tá me faltando tempo, ou que tá passando rápido demais e, né, nossa, já é maio, meu Deus, daqui a pouco já é Natal. Isso é um comentário muito comum entre as pessoas. Então, se essa é uma percepção que tá tudo muito rápido, tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com a sua rotina, com as suas escolhas, com as coisas que você está querendo, fazendo, deixando de fazer. Entender isso te coloca no comando. Aí sim, parece que você está gerindo o tempo, mas você não está gerindo o tempo. Você está gerindo a sua vida. Então, a frase que eu até coloco ali na minha bio, que é tempo é seu ativo inegociável. Ele é inegociável, a gente não tem como negociar com o tempo. E a coisa mais democrática que existe neste mundo, no planeta Terra, é tempo. A mais democrática, não tem nada mais democrático que isso. Por quê? Porque não importa em qual lugar do mundo você esteja, não importa quem é você, o que você faça, se você faz as coisas do bem ou não faça, não importa. O tempo é igual para todo mundo. As 24 horas que tem um dia, mesmo com o fuso horário, é igual em qualquer lugar do mundo. Olha, por que eu tô trazendo essas informações? Eu tenho certeza que você sabe de tudo isso, mas de repente você não parou para pensar. E uma frase que é muito ruim também, tirando essa questão de você ficar, gerir o tempo, ninguém vai gerir tempo nenhum. É falar que está na correria. Quando alguém fala assim, aí, como estão as coisas? Pô, na correria. Que sentido faz você falar isso e afirmar que você está na correria? Quer se sentir importante para dizer que tem muitas coisas para poder fazer? Essa é uma questão muito relevante e eu tenho até um vídeo sobre isso que eu já falei, a questão, né? Quando a pessoa fala que está numa correria, no fundo ela quer se sentir importante. Porque se você não tá na correria, se você não tá, faz, é como se você estivesse preguiçosa, inútil, né? Alguma coisa, que eu não vou falar essa palavra aqui, que aí o Instagram pode até me derrubar, mas a gente se sente assim, sabe? Não fazendo. Essa questão dessa pressão que precisa fazer, aí a percepção que você tem do tempo, como você está sempre ocupada, você vai ter uma percepção do tempo que o tempo voa, que o tempo passa muito rápido. Olha uma coisa sobre percepção do tempo. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que hoje você precisa ir, não sei nem se ainda faz isso, né? Mas você vai pagar uma conta, pega um boleto e você vai até o banco ou até a lotérica, você vai pagar uma conta. E você chega lá, tem uma super fila, você vai ficar em pé com aquela conta ali na mão. 1 hora. 1 hora você tá ali parada com aquela conta, esperando a sua vez de pagar aquela conta. A percepção que você tem dessa 1 hora é uma. Agora, essa mesma 1 hora, exatamente esse mesmo tempo, você está sentada numa cafeteria charmosa, gostosa,
tomando um café, se você não gosta de café, um cappuccino, alguma coisa assim, que você fala, nossa, que delícia. Super bem apresentado, com uma pessoa que você gosta muito. Vocês estão num papo assim delicioso. A conversa tá ótima. O ambiente extremamente agradável. Essa 1 hora, qual a percepção que você tem dela? Nossa, voou. De repente você fala, caramba, a gente já tem que ir, já deu. Voa o tempo. Percebe que é percepção. E esse entendimento é extremamente relevante. Tem uma outra questão. Eu quero trazer, tô trazendo várias questões de percepção de tempo para poder explicar para vocês que tempo é só percepção. Quando eu sinto que o tempo passa rápido, isso é percepção, isso não é fato. Isso não é fato, tá? É só percepção. Aí, uma outra coisa, as pessoas falam, antes não passavam tão rápido, agora passa. Porque tá tudo no nosso entorno mais rápido. Eu não sei de que época você é, eu tenho 47 anos, eu sou da época que a gente esperava, eu morava em São Paulo, capital, você esperava o táxi passar. Então você parava ali, tinha pontos, né, específicos, você esperava o táxi passar. Uma vez eu fiquei 40 minutos na chuva esperando o táxi passar, tava sem guarda-chuva, tava ali. 40 minutos, parece uma eternidade. Hoje, você entra no aplicativo do Uber, se ele fala lá 5 minutos, nossa, 5 minutos. Isso é percepção, gente. O tempo, o que está acontecendo é a mesma coisa, só que a gente está querendo as coisas muito mais urgentes, muito mais rápidas, muito mais. Antes não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Hoje a cada esquina tem uma farmácia, a cada esquina tem um supermercado, tem um lugar para você comer. Tá tudo muito fácil, muito rápido. Isso não é ruim. Não é ruim, não tem nada de ruim nisso. Aí a questão é que nem as pessoas falam, a rede social é ruim. Não, não é. Quem faz mau uso é a pessoa, a escolha dela. Tem coisas incríveis. Incríveis. Os grandes mentores de 2 anos pra cá, de 5 anos pra cá, que mudaram muitas questões da minha percepção e visão, tanto da vida pessoal quanto dos meus negócios, eu conheci através da internet. Alguns eu nem conheci pessoalmente. Então é incrível, é uma ferramenta maravilhosa. Da mesma forma, ficar falando que o tempo está passando mais rápido, que não dá tempo de fazer as coisas, tá totalmente equivocado isso. Para de querer gerir o seu tempo e passa a gerir as suas escolhas. Quais atividades você está priorizando? E aí, como você sabe qual atividade priorizar se você não define um objetivo? Se você não faz um planejamento? Se você não coloca ordem nas atividades que você tem para fazer rotineira? Gente, não tem como. Não tem como. Tá totalmente na nossa mão. E sabe o que é o mais incrível? Porque isso é uma coisa que você não precisa de nenhum curso. Não tô dizendo que curso não é bom, curso é maravilhoso. Eu amo estudar. Mas eu tô dizendo que você não precisa de um conhecimento muito extraordinário, de um curso, alguma coisa assim, para fazer o básico. Agora, para você poder mudar a tua mentalidade, para você poder ter a consciência da importância, ter um método eficiente para gerir as suas tarefas, para aprender a escolher entre aquilo que é mais importante para o momento, aí sim, concordo plenamente, você precisa de orientação, você precisa de direção, de apoio, você precisa sim de curso, treinamento, mentoria, porque isso é uma coisa que você não sabe, não sabe. Imagina, pensa que sabe, mas não sabe porque não está fazendo. Existe método, planejamento tem método, é fácil? Sim, mas tem método. Da mesma forma que eu não aprendi a cozinhar numa escola, eu observei a minha mãe e tem várias coisas que hoje eu faço que é muito instintivo, mas eu poderia ter muito menos desperdício, poderia ser de uma forma muito melhor se eu fosse estudar de repente, mas não é algo que é importante para mim, isso não impacta no meu resultado. Agora, você vê que a vida tá passando, que o tempo tá muito rápido, que você não tem domínio e controle do teu tempo por falta de tempo, você não consegue curtir a tua família, os teus filhos, a tua vida social, por falta de tempo você não se cuida, por falta de tempo você não evolui no seu negócio. Se isso está acontecendo com você, sem dúvida nenhuma, você precisa de um método para poder organizar, planejar e definir estratégias para sua rotina profissional. Que aqui eu falo muito mais do profissional, não que você não possa adotar para o pessoal.
Mas eu estou dizendo aqui que isso é totalmente possível. E é o que eu ensino, é o que eu falo. Aqui eu estou trazendo para vocês esse despertar, de parar de achar que você vai gerir o tempo, de parar de achar que é legal responder que está na correria e achar normal, isso é loucura. A pessoa achar normal não ter tempo. Deixar de fazer coisas relevantes e importantes por falta de tempo. Você vai conseguir fazer tudo? É fato que não, porque o tempo é finito. Mas você vai conseguir fazer o que realmente importa para aquele momento. Tem muita, gente, quando eu olho assim, uma outra coisa só para desmistificar, né? É positivo você ter mais atividades do que tempo. É positivo, porque a vida está acontecendo, a vida é dinâmica, você está almejando coisas, você tem expectativas, você tem sonhos, tem desejo, vontade, tem prioridades, tem necessidades. Não tem problema nenhum ter mais atividades do que tempo no dia. A questão é como eu organizo isso, para isso eu entender o que é importante realmente hoje que eu faça, o que é mais importante para mim, para minha vida pessoal, eu como mulher, eu como mãe, eu como filha, eu como amiga, né? E o que é mais importante para minha rotina profissional. Eu vou aprender a fazer essas escolhas. E aí eu preciso sim ter uma parte do meu autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas não adianta eu saber o que eu quero se eu não sei organizar um método, colocar uma estrutura para eu poder ir atrás daquilo que eu quero. E também não é só a estrutura e o método. É alinhar a mentalidade daquilo que eu dou conta naquele momento de fazer diante do que eu quero e dos recursos que eu tenho em mãos. Então, a única forma de você realmente poder dominar, entre aspas, a sua rotina, o seu tempo, sentir que você está no comando e tirar esse peso da correria e que não dá tempo das coisas, se sentindo sempre ocupada, é organizando, planejando e definindo estratégias. É fazendo esse triozinho. E aí, óbvio, dentro desse trio que eu estou trazendo aqui, que é a parte bem estrutural, a parte inteligente, tanto que é produtividade inteligente humanizada, o movimento todinho que rege, a base que rege, a filosofia que rege a academia produtiva. Essa parte estrutural. Agora eu tenho que ir para o outro lado, onde eu alinho a minha mentalidade, para eu poder realmente dar conta de fazer o que eu preciso fazer e continuar fazendo aquilo que eu disse que eu ia fazer. Então, para a gente poder aqui finalizar essa nossa live do 8º dia, do 9º dia do Desafio 10D, que é Produtividade Sem Exaustão, chegando aqui no final, fazendo um resumo para você poder entender. Não existe gestão do tempo, existe gestão de tarefa, de escolhas, de atividade e não de tempo. Tempo é o que você percebe, tempo é finito. Ele é o que é, ele não muda em nenhum lugar do planeta Terra, independente de quem você é, das suas escolhas e atividades, o tempo é o mesmo. Só que a percepção que você tem que muda em relação ao tempo. E não o tempo, é a sua percepção. E se você quer realmente se sentir muito mais produtiva, se sentir mais leve no seu dia a dia, ter uma percepção de que as coisas estão fluindo mais, ter uma sensação de menos ansiedade, de mais tranquilidade, não tem como se você não olhar para um planejamento estruturado ali, para você poder saber o que é melhor escolher naquele momento para aquilo que é importante para você. Então foi isso que eu trouxe aqui nesse encontro de hoje, breve, rápido, nesse feriado, para você poder realmente... Gente, só isso aqui já eleva muito a sua consciência e permite que você se posicione e entenda em relação às suas escolhas, parando de achar que o problema é tempo. Não é tempo, não é e nunca vai ser, nunca foi, não é e nunca vai ser. Porque se for, você tá lascada, porque você nunca vai conseguir gerir o tempo ou fazer alguma coisa diferente em relação ao tempo, porque o problema não é ele, são as suas escolhas e a ausência de organização, planejamento e estratégia. Certo? É isso, foi mais sério, mais direto o papo de hoje, porque esse assunto é sério, é direto, as pessoas adoecem mentalmente, perdem relações, perdem negócios, perdem dinheiro, saúde, porque acham que o problema é tempo, sendo que o problema são as escolhas. Um ótimo feriado para vocês, amanhã é o último dia do Desafio 10D, eu espero vocês aqui
E aí quem está lá no grupo, tem um grupo, o link está lá na bio, vai ter uma oportunidade única que só quem está lá no grupo tem e vai revelado só para eles. É um presente, mas são as pessoas que tomaram a decisão de poder realmente participar desses 10 dias. É um desafio e o desafio é que você todos os dias esteja aqui para você poder elevar a sua mente, a sua consciência, que produtividade é sem exaustão. Não é através da exaustão que você consegue produzir mais. É sem a exaustão que você realmente é muito mais produtivo. Um ótimo feriado, espero vocês lá no grupo.